Tinha aqui uma questão, e o António Pedro já falou, que se inicia na realização em 66 com documentários. E por acaso chamou-me aqui a atenção que é o do Fernando Lopes Graça, pronto, lá está. Sim, isso é anterior. Mas não sei, por exemplo, este documentário era um trabalho para a RTP? Como é que Qual deles? O Deus do Amor de Graça? Não, este aqui é um documentário sobre o Fernando Lopes Graça. Não, o Fernando Lopes Graça, eu faço 3 documentários antes de fazer a longa-metragem, 67, 68, 69, portanto, antes da criação do Centro Português de Cinema, porque há um ex-produtor português, que era o Ricardo Malheiro, que tinha emigrado para o Brasil, depois de falências e tal, e que tinha voltado e tinha decidido fazer documentários. E ele conhecia um tipo que era agora de repente não me lembro do nome, Afonso Botelho, que tinha conhecimentos na Gulbenkian e, portanto, arranjou um financiamento na Gulbenkian. Ele criou uma empresa chamada Cultura Filmes e que se dedicou a fazer, sobretudo, documentários sobre temas culturais, nomeadamente biografias. E eu comecei por fazer um filme para ele, foi o meu primeiro filme, é um documentário chamado Tapeçaria, uma tradição que revive, sobre a manufatura de tapeçarias de Porto Alegre, que correu muito bem. Depois ele convidou-me para fazer uma das biografias, eu escolhi o Fernando Lopes Graça. O João César Monteiro fez um filme sobre a Sofia Menabana, e portanto esse filme sobre o Lopes Graça foi financiado pela Cultura Filmes do Ricardo Malheiro. Depois fiz um filme sobre a indústria cervejeira em Portugal. De facto foi um período em que eu não era ainda a ficção que eu queria fazer, mas também já não era a publicidade, já era uma coisa mais pessoal e em que eu podia investir um pouco mais e dar, digamos, Sim, foi fundamental. E há alguém que, se quiser responder, alguém que dos anos Gulbenkian, o que chamamos os anos Gulbenkian, que já não está entre nós, que gostasse de recordar, de falar de alguém? Alguém que... realizador que já não está entre nós, que já faleceu. E que eu gostasse? Sim, que participou nesta altura dos anos Gulbenkian. Sim, vamos lá ver, infelizmente já quase todos morreram. Sim. É dramático. Morreu o Fernando Lopes, morreu aqueles com quem eu tinha mais afinidades no início, o Fernando Lopes, o Paulo Rocha, o João César Monteiro. Portanto, assim, de repente, estes 4. Depois Mauro Fonseca e Costa, e é curioso, há um fenómeno interessante que vale a pena analisar, é que o Fonseca e Costa não era todo do nosso grupo. Fonseca e Costa queria fazer um cinema muito mais politizado. E nós, apesar de termos uma visão política muito marcada, éramos todos claramente contra a ditadura, todos antifascistas, nós dizíamos, mas o cinema estava acima de tudo, ou seja, o cinema não tinha que ter um cariz político. E portanto havia um grupo, que não era bem um grupo, mas o Fonseca e Costa era claramente de outra tendência. Depois o Macedo também não tinha muito a ver connosco. Depois com o CPC, tudo isso, houve uma necessidade de nos unirmos todos, não é? Mas o grupo era de facto eu, o Carlos Saboga, o João César Monteiro, o Alberto Seixas Santos, e depois Fernando Lopes, Paulo Rocha e Fernando Matos Silva, a Castro de Almeida, enfim, os Rock, etc. O grupo tinha nascido com o António da Cunha Teles, depois mais tarde o Cunha Teles, que foi sempre um bocadinho um outsider, e era uma gente absolutamente extraordinária. Quer dizer, há uma pessoa que se fala pouco e que felizmente ainda está vivo, que é o Carlos Saboga, que foi um tipo mais apagado nessa época. Ele depois teve que se exilar, porque ele era filho de um militante comunista do Comitê Central e, portanto, tinha um nome de Saboga, e que mandava sempre aos caídos. De vez em quando estava a dormir em casa de um amigo que era preso e ele ia preso também. E, portanto, o Carlos Saboga acabou por ter que emigrar. Ainda hoje vive em Paris, viveu em Itália também, enfim, em Paris. Ainda tentou vir para cá, mas não conseguiu. Não se adaptou. E portanto, o
Carlos Sabogal era um tipo brilhante, que mais tarde começou a fazer filmes, há uns anos para cá, e sobretudo a ser argumentista. Fui eu, de certa maneira, que o piquei para escrever para cinema, e ele escreveu alguns argumentos meus, nomeadamente o Aqui da Aldeia e o Jaime, mas também participou no Lugar do Morto. O João César Monteiro, que era louco de pedras, mas que era um tipo, um gênio na cabeça, era um tipo provocador, louco, mas que tinha de facto qualquer coisa de único, era um personagem único. E depois o Fernando Lopes e o Paulo Rocha, cada um à sua maneira, de maneiras diferentes, eram tipos extraordinários. Portanto, esse grupo era de facto o nosso grupo. Com o tempo, eu aproximei muito mais do António Pinheiro Teles e sobretudo do Fonseca e Costa, porque a partir dessa altura, como eu já expliquei, esse grupo, sobretudo, vamos lá ver, o João César Monteiro sempre foi um individualista, não tem nada a ver com ninguém, fazia aquelas loucuras dele e tal. Mas o Alberto Seja Santos converteu, de certa maneira, o Paulo Rocha, teve uma influência nefasta sobre o Paulo Rocha, e portanto o Paulo Rocha tornou-se também um realizador vanguardista, aquilo que agora chama autor e tal. O cinema de autor não tem nada a ver com isso. O cinema de autor é o cinema do Chaplin, do Hitchcock, do Fellini, do Bergman. Agora chamam o cinema de autor ao cinema que não tem público. Se você tem público é logo rotulado comercial. Mas, enfim, tirando essa barbaridade, essa ignorância, essa falta de memória, de facto o Seixas Santos segue a linha do Godard, não é? E desses radicais. Primeiro uma opção por um radicalismo revolucionário e depois por um radicalismo estético, quando eles ficam órfãos, digamos, do maoísmo, não é? E portanto esse grupo era um grupo que defendia um certo cinema, muito na onda dos caras de cinema, muito, não é? Enquanto Fonseca e Costa defendia um cinema mais político. E o António Macedo era um tipo um pouco à parte, não tinha, nós dávamos todos bem, mas não, era um pouco à parte. Isto para falar dos principais, porque depois havia o Fernando Matos Silva, o Alfredo Tropa, o António Campos, enfim, depois mais tarde o José Seitil, enfim, o próprio Lauro António, enfim. Mas esse grupo inicial era de facto muito coeso. Depois, como eu já expliquei, dispersámos-nos. O Alberto Seja Santos levou com ele uma série de cineastas para uma via e depois ele fundou a Escola de Cinema, e na Escola de Cinema começou, digamos, a ser responsável pela formatação de toda uma geração, que eu acho que foi um desastre nesse aspecto, independentemente de haver na nova geração pessoas com talento e que fizeram alguns belos filmes, mas de facto houve uma radicalização da qual eu me afastei, porque, digamos, entre o Truffaut e o Godard, a minha admiração ia sempre mais para o Godard, mas quando há a ruptura Truffaut-Godard, eu acho que o Godard escolhe uma via suicidária e que o Truffaut, pelo contrário, mantém uma preocupação de fazer um cinema mais livre, mais pessoal, etc., mas não cortar a relação com o público, que é uma coisa fundamental. E, portanto, eu fico muito mais desse lado do Truffaut, que eu tive a oportunidade de conhecer e de entrevistar por 2 vezes, e portanto, isolo-me mais desse grupo e, com o tempo, acabo por me aproximar um pouco do Fonseca e Costa. E digamos, o próprio António da Cunha Teles defenderam um cinema que não se afasta das pessoas, que não se isola do público, que não despreza o público. Eu costumo dizer que eu faço em todos os meus filmes um enorme esforço para ser claro, para poupar esse esforço ao espectador. E para mim é uma opção, quer dizer, o cinema é para contar histórias, e foi isso que me fez querer fazer cinema, portanto eu não vou abdicar disso. O cinema tem que contar histórias, pode contar e deve renovar as histórias, contar outras histórias e contá-las de outras maneiras, quer dizer, entre a Ilíada do Homero e o Thomas Mann, não, há todo um mundo, não é? Mas, portanto,
Mas não pode perder a sua vocação. E não pode perder também a sua vocação de ter sido e continuar a ser a primeira arte pop. Não é? Antes do aparecimento dos Beatles e da música de rock, etc., o cinema foi a primeira arte pop. E se cortar esse vínculo, é suicidário. E, portanto, eu costumo dizer, eu sou um dissidente. Os dissidentes, o que é que são? São tipos que, no fundo, não são eles dissidentes. Eles dizem, nós continuamos com os ideais que nos uniram, vocês é que se afastaram. Por exemplo, os dissidentes do comunismo, não é? São dissidentes porque consideram que eles traíram os princípios do Marx, não é? Que o Stalin traiu os princípios do Marx. Portanto, eu considero-me um dissidente nesse sentido. É evidente que as coisas evoluem, o cinema evolui, as mentalidades evoluem, mas há determinados princípios... A técnica evolui também, não é? A técnica, tudo, mas tudo bem. Eu próprio, hoje em dia, filmo com ecrãs diferentes, filmo em digital. Digamos, os meus primeiros filmes não são exatamente como estes. Os meus primeiros filmes têm uma grande improvisação, com todos os riscos que isso implica. Portanto, são filmes muito mais improvisados, têm uma voz off para colar aquilo tudo. E que eu gosto muito. Já agora podia falar um bocadinho da sua primeira longa-metragem, o Perdido por 100. O Perdido por 100 é a primeira do nosso grupo do Centro Português de Cinema, por unanimidade, entre mim e o Alberto Seixas Santos e o Paulo Rocha, e foi uma primeira longa-metragem muito atribulada, porque eu era produtor e realizador, e portanto, quer dizer, que é uma coisa, pronto, o resultado é interessante, é um filme que marca, mas teve imensas atribulações, porque naquela altura não havia atores jovens, percebe? Não havia as novelas, não havia essa coisa toda, e portanto eu tive que inventar atores que não eram atores, que têm o charme de não serem atores, e não têm os tiques e os registros dos atores, mas tive que inventar. E por outro lado eu queria fazer um filme com som direto, não havia ninguém que fizesse som direto em Portugal, depois sincronizou-me o som todo. Por outro lado, quis fazer o filme a preto e branco e em 16mm, para ter mais mobilidade na câmara, e queria fazer o filme com plano de sequência. Tive um diretor de fotografia extraordinário chamado João Rocha, que conseguiu fazer plano de sequência à mão, em cima de uma cadeirinha, muito inspirado no Godard, mas sem a câmara tremer, portanto, como se fossem travelings, em decors naturais. E, portanto, enfrentei muitos desafios que eu pus a mim mesmo, mas, obviamente, por mais rigoroso que eu quisesse ser na gestão do orçamento, era muito difícil, e, portanto, quase todos os filmes, nessa altura, muitos deles pararam. E depois, nos anos seguintes, em que eu fiz o Oxalá, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa com o Fonseca e Costa, com o Quilas, aconteceu com o Mato Silva, aconteceu com N pessoas, Paulo Rocha, etc. E, portanto, o Perdido por 100 tem esse charme, se quiser, de ser um filme muito espontâneo, muito improvisado, muito pessoal, muito diferente, muito feito com outros meios, com, enfim, nada a ver com o cinema português tradicional e de estúdio, com decupagem muito rigorosa, etc. Com diálogos completamente diferentes, muito inspirado por Nouvelle Vague, Truffaut Godard, digamos, ali aquele duo, e também pelo cinema americano, porque o Nicolas Ray dos Amantes da Noite para mim é muito importante, o Preminger e a maneira de ele filmar com plano de sequência, etc., também me marcam muito, e portanto é um filme que é o resultado da minha cultura cinematográfica acumulada ao longo dos anos, e literária também, paixão pelas histórias, e por outro lado, por uma certa estética nova, não é? Câmara à mão, som direto, etc., atores não profissionais, etc. E foi um filme que foi relativamente bem acolhido. Havia qualquer coisa nas nossas vidas que era interiorizado, nós sabíamos, por exemplo, estávamos num café, não falávamos abertamente, porque sabíamos que havia um tipo que podia ser bufo. Nós escrevíamos, tentávamos passar algumas coisas, mas sabíamos, não provocávamos a censura. Portanto, eu quando fiz o filme, havia ali um lado do soldado que volta. Portanto, havia uma abordagem indireta dos efeitos da guerra das colónias, ou ultramarinas, como o regime chamava, e havia alguma audácia. Não havia cenas de sexo, mas havia alguma
liberalidade e alguma liberdade sexual em alguns personagens. E, portanto, na nossa cabeça havia sempre, digamos assim, uma espécie de censor que estava cá dentro. Agora, eu ao mesmo tempo tentava não pensar excessivamente nisso. Tanto assim que depois, quando o filme foi à censura, a censura obrigou-me a cortar uma cena, que era a cena em que o jovem Arthur encontrava uma prostituta na rua e levava para o quarto, discutia o preço e tal, e ela despia-se, via os seios. E depois mandou-me também cortar 2 palavrões. E eu recorri, porque nós podíamos recorrer, eu e o produtor, que era o Cunha Teles. No fim, o filme era produzido por mim, mas depois acabou por intervir o Cunha Teles como distribuidor e até como produtor final. E nós recorríamos para a censura, a pedir a dizer que, enfim, com argumentos, a tentar convencê-los. E aconteceu uma coisa muito curiosa e extraordinária, que a censura deixou passar, portanto, aceitou não fazer cortes na sessão de estreia no cinema satélite. Logo que o cinema saísse do cinema satélite, porque os filmes estreavam-se com uma cópia numa sala, ou 2 o máximo, não é? E depois iam para os cinemas de reprise, chamados cinemas de reprise, e depois iam para a província, e depois iam para as colónias. E portanto, a censura deixou passar o filme sem cortes para a sessão no satélite. A partir do momento em que saísse o satélite, ele tinha que levar esses cortes. Porquê? Porque achavam que era um público, apesar de tudo, o público da cidade, etc., era um público mais estrito, e um público já com uma certa cultura, por mais que eles quisessem censurar, portanto, habituado a ver e ouvir certas coisas. A partir do momento em que ia para a província, era um bocado como, por exemplo, o teatro na Broadway, não é? O teatro na Broadway, nos anos 50, era um teatro muito livre. Arthur Miller, o Tennessee Williams, enfim, autores extremamente, como é que dizer, de ruptura, quer dizer, mas, por exemplo, Hollywood não. Hollywood era mais conservadora. Porquê? Porque os filmes chegavam a toda a gente. A Broadway era só uns intelectuais que iam ver em Nova Iorque. E, portanto, aquilo, o que é que eles pensaram? Bom, isto é para não dar escândalo, enfim, aqui é em Lisboa, vão as elites e tal ver, deixa-me estar o filme assim. Mas depois, quando for para o povo, já não pode ser, não é? Porque isso, voltando agora um bocadinho atrás, foi durante, acho que se iniciou em 59 e foi durante muito tempo crítico e literário na revista de livros, do Diário de Notícias, autor de prefácios de vários livros, em 78 e 79 chefe da redação da revista Letras e Artes, sim. 64 e 65 da revista Cinéfilos, 73 e 74. Portanto, como crítico de cinema, pergunto-lhe se, eu digo, era bem visto, entre aspas, no sentido como criticava também filmes dos seus colegas, se conseguia manter uma harmonia entre... Vamos lá ver, eu não critiquei muitos filmes dos meus colegas, eu fiz algumas críticas, sobretudo fiz 2 críticas, uma um filme A Promessa de António Macedo e outra aos Meus Amigos São Ver, um filme do Cunha Teles, e são críticas que eu me arrependo. Na altura era mais ou menos, como é que é dizer, a tradição do François Truffaut era um bocadinho de ser um tipo sem papas na língua e que não batia-se por ideias e, portanto, aqueles filmes não encaixavam nada nas suas ideias. Mas, por outro lado, eu acho que eu não devia falar dos meus colegas, a não ser quando era para dizer bem. E isso, eu penso, não devo ser o único, mas sou quase o único, que escreveu N artigos, espontaneamente, sempre que havia um filme de um colega meu que eu gostava. A dizer, vão ver, fantástico e tal. Nisso, acho que, enfim, compensa, digamos, essas 2 críticas que eu fiz, que eu acho que, de facto, podia ter evitado de escrever. Já tinha escrito em tempos uma crítica sobre o Perdigão Queiroga, que era um tipo que eu admirava imenso, gostava muito dele, mas não resistia a escrever uma crítica muito violenta contra as aspirações do reitor. Mas, digamos, eu acho, sinceramente,
e acho com à vontade, porque se formos ver, quem escreve mais crítica em Portugal sou eu. Eu escrevi dezenas e dezenas em anos jornais, sempre a fazer crítica aos filmes, etc. E a dar uma nova visão do cinema, que tinha muito a ver com as nossas raízes, com o espírito dos que é o cinema, a visão crítica que eles tinham feito da história do cinema, enfim, uma abertura de horizontes, e portanto, e eu devo dizer que, se eu for ler hoje, não renego nada do que escrevi. E os meus colegas, alguns escreveram, o César escreveu, o Seixas escreveu, mas de facto eu fui o crítico dessa época, e acho que realmente marquei, ajudei as pessoas a olhar para o Rossellini e para o Hitchcock de maneira diferente, quer dizer, para aquilo que era o verdadeiro cinema de autor, não é este, não é? Dos grandes autores da história do cinema, não há, desapareceram todos, mas acho que fui de facto a pessoa que mais me marcou, não só por ter escrito imenso, por ter sido chefe da redação de revistas extremamente dinâmicas, que inclusivamente promoveram semanas de cinema francês e outras coisas em Portugal, e portanto, e por ter criado também, ajudado a criar esta vontade de passar da crítica para a realização, portanto, e depois provar nos filmes aquilo que a gente defendia na escrita. E acho sinceramente que fui quem mais escreveu e, portanto, quem mais contribuiu para mudar a crítica de cinema em Portugal. E esse gosto por escrever crítica, se calhar veio da literatura, porque gostava muito de ler, não gostava e gosto de escrever. Sim, quer dizer, tem a ver com a literatura. Eu escrevi imensas, eu a partir de uma certa altura comecei a escrever imenso sobre livros, prefácios, apresentações, artigos sobre livros, sobre escritores, sobre entrevistas a escritores, uma entrevista imaginária ao Teixeira Pascoais, e portanto esse gosto da escrita é uma coisa que nunca me abandonou. E por outro lado era uma maneira de eu me manter vivo em relação ao cinema, ou seja, e era também um bocado o que tinha feito os franceses, o Truffaut, o Godard, o Rivette, esses tipos todos, o Chabrol, o Moulet, enfim, que era manter-me ligado ao cinema através da visão dos filmes e depois de uma visão crítica, não é? Eu costumo dizer, e as pessoas ficam muito admiradas que eu digo, que eu durante 20 a 30 anos eu não me lembro de ter visto um mau filme. Não me lembro, porque havia autores, havia cinema de autor, havia autores, e portanto nós íamos ver o último Bergman, o último Billy Wilder, o último Minelli, o último Preminger, o último Kazan, o último Fuller, o último Hitchcock, o último Fellini, o último Godard, o último Truffaut, o último Visconti, o último... E portanto, o Orson Welles íamos ver, já não há filmes e portanto, havia uns filmes que a gente podia gostar menos ou mais, mas eram autores. Assim como os livros do Dickens, quer dizer, há uns livros que a gente gosta mais, mas os livros do Dickens são geniais, como o Shakespeare, como o Balzac, como o Tolstói, quer dizer, como o Dostoiévski, e portanto havia esses autores, não é, que hoje não há. E portanto eu tinha a paixão por esses autores, foi com eles que eu aprendi. Aprendi a viver. Uma vez disse uma frase que não renego, que é: o cinema ensinou-me a viver e foi a vida que me ensinou a fazer cinema, e é um bocado verdade. Portanto, para mim os autores eram alguém que me ensinava qualquer coisa, eram pais portativos, eram digamos os meus mestres, não é? que eu elegia, e portanto acho que de facto dei uma contribuição para a crítica em Portugal, muito herdada precisamente desses autores franceses, que depois se tornaram realizadores, essa escola de Esquerda de Cinema, sobretudo, mas também forçado pelas circunstâncias, porque se eu tivesse começado a fazer cinema mais cedo, se calhar tinha abandonado mais cedo a crítica, mas foi uma coisa importantíssima, manteve-me ligado ao cinema, e acho que formei um certo gosto, ajudei a formar um certo gosto. O Hitchcock, por exemplo, era um tipo completamente, que essas pessoas olhavam para mim como olhavam para o Truffaut, não sei, esse tipo é maluco. Agora, o Hitchcock é um realizador comercial, hoje em dia é estudado nas universidades, não é? Mas pronto. Autores desses que eu defendi, sobretudo algum cinema americano,
e que eram muito mal vistos pela crítica, porque a crítica estava muito marcada, era muito politizada. Era uma crítica muito de esquerda, e, portanto, via nos filmes muito mais do que a coerência, digamos, do autor, a estética, enfim, muito mais haver uma mensagem política ou não. Os autores engagés, os autores não engagés. Isso foi, digamos, um vício da crítica neorrealista, Aristarco, Guido Aristarco e tal, que marcou muito, digamos, a outra vertente crítica que era a dos cineclubes. Eu, apesar de ter passado pelo cineclubismo e ter sido dirigente do CCUL, nunca fui muito do espírito dos cineclubes. Obviamente tinha preocupações políticas e gostava de filmes que denunciavam situações que deviam denunciar em relação aos abusos da lei, aos abusos do poder, etc. Mas eu nunca vi o cinema como uma arma política. Portanto, não me identificava nada com essas teses. Daí eu ter ficado chocado a partir de 74, 75, quando Seixas Santos e outros enverdaram por aí. Mas como cinema social, isso acredita nisso, defende isso, não é? Sim, não. Eu acredito que o cinema, acredito e acho que o cinema, como toda a ficção, toda a arte, digamos assim, tem que ter uma interlocução com o público da sua época. E, portanto, tem que ir buscar temas e falar com eles de maneira a encontrar um eco na sociedade. E, portanto, é evidente que os meus primeiros filmes, e acontece com todos os jovens, são mais intimistas, mais confessionais, mais pessoais. A partir de uma certa altura, a partir do Lugar do Morto, sobretudo, o Lugar do Morto ainda é bastante, mas Aqui del Rei, sobretudo depois do Gêmeo, etc., os meus filmes com o amadurecimento, eu começo a olhar um bocado à minha volta, deixo de falar sobre mim próprio, sobre as minhas relações com as mulheres, e portanto começo a interessar-me. Há uma coisa que me marca muito também, que é a campanha de Mário Soares, em 1986, e que me abre perspectivas para a política e para a intervenção cívica, e portanto eu passo-me, depois de entrar na Europa, eu passo a interessar-me muito por temas sociais, o tema da exploração do trabalho infantil, depois o regresso dos soldados, dos comandos, e a maneira como eles se adaptam ou não adaptam à paz. Depois fiz um filme sobre para tentar explicar o sucesso do capitalismo a seguir à queda da cortina de ferro, que foi da União Soviética, que foi o Call Girl. Depois fiz um filme sobre esta moda recente das novelas e da exploração da vida íntima de cada um. Depois fiz um filme sobre a crise, Os Gatos Não Têm Vertigem. Depois, agora fiz um filme sobre mostrar aos portugueses um bocado uma coisa que não se fala, que é o que foi a ditadura e como é que surge a ditadura, e portanto há um lado cada vez mais de olhar à minha volta, não é? Mas sempre com a preocupação de transformar isso em histórias. Mas, por exemplo, eu tenho aqui que em 74 já tinha feito um documentário que se chama Adeus até o meu regresso. Exatamente, e o Imigrantes depois, são dois documentários que eu faço. E este aqui, pode-me só falar assim brevemente? O Adeus até o meu regresso, em 74, fui convidado para fazer um filme sobre a independência da Guiné, mas depois houve um levantamento dentro da RTP, considerou que não podia ser um realizador de fora, mas um realizador da casa que tinha feito a cobertura de todos os acontecimentos da Guiné durante a guerra, e que, portanto, tinha direito a ser ele a fazer o filme. Mas já tinham contato com a RTP. A RTP, na altura, era o Ianes, e o presidente, e o Vasco Perido Valente, que era o diretor de programas, sugeriram que eu fizesse outra coisa sobre a Guiné. E eu lembrei-me de fazer Adeus até o meu regresso, que era ir entrevistar e ver o que é que tinha acontecido a todos aqueles soldados que faziam as mensagens de Natal e que acabavam sempre para a minha família e tal, não sei o quê. Diziam a aldeia de onde eram e diziam: fico bem e tal, adeus até ao meu regresso. E eu fui identificá-los um a um e fiz um levantamento do norte a sul do país, norte até Lisboa, e fui entrevistando os que tinham sobrevivido. Alguns vinham com traumas físicos, outros psicológicos,
Os que não tinham sobrevivido ou que tinham vindo amputados de braços e pernas, qualquer coisa. E portanto fui investigar o que é que tinha acontecido a esses soldados. Uma vez entregue a independência da Guiné a Cabo Verde ao PAIGC. E depois fiz um filme sobre os imigrantes, também em 75, salvo erro, chamado de Imigrantes, e depois, que é um documento que eu outro dia vi, é um documento eu acho precioso sobre o que foi o regresso dos imigrantes em 75 no Verão Quente, sobretudo à zona da Guarda, porque foi o período do PREC em que havia uma grande tensão entre comunistas e a Igreja e a extrema-direita, e o filme reflete essas contradições. Foi um impulso que eu tive de me aproximar da realidade, porque nós não conhecíamos a realidade portuguesa. E, portanto, durante uns anos não fiz ficção. O Pedido de Processo estreou-se em 73 e eu só voltei a filmar em 78, pai. O Oxalá, que ficou finalmente acabado pai, em 1980. Assim. A noite da Revolução eu estava a viver, eu estou na Rua do Queiras, e estava a viver aqui muito perto, na travessa do Combro, e nessa altura partilhava a minha casa, estava solteiro, e partilhava a minha casa com o Vasco Polido Valente. E uma amiga minha telefonou-me, às 4 da manhã, a dizer que havia uma revolução que estava na rua, e que já tinha havido uns comunicados do movimento das Forças Armadas. Parecia ser uma coisa libertadora, parecia ser uma coisa de esquerda, anti-regime, e portanto que eu viesse para a rua, e eu levantei-me e vim a correr para a rua. E lembro perfeitamente, desci a Rua do Queiras, onde agora moro, através do Combra, lá em cima, um bocadinho mais acima, desci, e a primeira coisa que eu vi foi aqui na emissora nacional, na esquina, a emissora nacional ocupada, porque havia soldados em cima no telhado, como metralhadoras. E depois fui imediatamente para o Cinéfilo, que era no Século, por duas razões. Primeiro, porque no Cinéfilo, era o Século, era onde estavam a chegar sempre notícias e fotografias. Portanto, eu estava informado. E por outro lado, porque a minha ideia era travar a edição que ia sair do Cinéfilo. Uns dias depois, porque não fazia sentido, se houvesse uma revolução, tínhamos de fazer uma revista nova. E depois passei o dia entre o Cinéfilo e o Largo do Carmo, onde o Salgueiro Maia foi com as tropas, não é? Portanto, foi um dia, uma noite, e depois a madrugada e o dia. Depois, mais tarde, vinha saber exatamente o que é que tinha passado no Terreiro do Paço, mas, por exemplo, tudo o que se passou no quartel do Carmo, eu estive lá. Nesse dia, eu estive lá, o dia todo, vi a rendição do Marcelo, vi o Francisco Sousa Tavares a subir aquela, como é que se chama, a guarita do GNR, e com o megafone do Salgueiro Maia a fazer uma arengas à população e tal, e um apelo a que apoiassem ordeiramente, e portanto era isso. Eu estava a dormir, fui despertado, e depois comecei a ouvir, obviamente nos carros, começava-se a ouvir os movimentos das Forças Armadas, começava-se a ouvir inclusive a voz do inimigo a dizer ao Américo Tomás, a um capitão qualquer, um general, que diz ao Américo Tomás, ou ao Marcelo Caetano, não, deve ser ao Américo Tomás, ou ao Ministro da Defesa, ou uma coisa assim, que eles estão na rua com os tanques, mas que a população os confunde com os revolucionários. Portanto, o que é que eles vão fazer? Não podem começar aos tiros. Ele diz que a única maneira é um avião, começar a bombardear aquilo tudo, mas era uma loucura, porque o povo estava na rua, estava o povo todo na rua. Portanto, e inclusivamente nós, o povo, e eu estava lá, eu estive lá o tempo todo, nós víamos os tanques e achávamos que eram todos tanques revolucionários. Portanto, começávamos a dar cravos aos tanques do regime. Ficavam, o que é que a gente faz? Não vamos disparar sobre esta gente. E foi uma coisa única, absolutamente extraordinária. E assistia tudo no Largo do Carmo. Foi uma coisa fantástica. Ok, obrigada.